Livro Mensagens que Deus me deu, capítulo 3, O Olhar. Gênesis 30, versículos do 37 ao 43. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos cantos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs a face do rebanho para as listradas, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não a pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não os pôs assim. As fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Irmãos, em que você tem olhado? Onde estão postos os teus olhos? Sei que muitos têm olhado para os telejornais, para o caos que está esse mundo. Outros têm olhado para o seu próprio corpo para ver se está em forma ou debilitado. Já outros têm olhado para a sua conta bancária, para a vida dos vizinhos. O que importa é que todos nós temos olhado em alguma direção. Uma coisa é fato: desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus tem nos mostrado que a maneira de crescermos ou cairmos é através do nosso olhar. Entramos nas páginas do livro de Gênesis com Eva olhando para o fruto da árvore da ciência do bem e do mal e vendo que era agradável aos seus olhos. Decidiu comer. As consequências, todos nós sabemos, foi a queda da criação de Deus. Mais adiante, Cã olha seu pai, Noé, nu, e foi amaldiçoado. Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, e após contemplar a sua formosura, decide ir morar ali. O resultado daquela escolha, todos nós conhecemos, termina com a sua mulher olhando para trás e virando uma estátua de sal. Para onde você está olhando? Seus olhos podem levar você ao sucesso ou ao fracasso. Eu poderia ficar aqui descrevendo coisas boas e ruins que a Bíblia relata que aconteceram através do olhar. O que dizer de Agar? Estava diante do poço, mas passava sede. Foi preciso o próprio Deus abrir os seus olhos para que ela pudesse enxergar. Às vezes temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, pois a cegueira espiritual tem sido uma ferramenta muito eficaz nas mãos do inimigo, para nos impedir de vermos aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e o que ainda vai fazer. Pessoas com cegueira espiritual se tornam ingratas, não conseguem ver motivo para agradecer a Deus. Muitos são os relatos de olhares que a Bíblia nos traz, porém há um que muito me chama a atenção. Está no livro de Salmo, capítulo 73, escrito por Asaf.
Asaf, homem de Deus, levita da casa do Senhor, acostumado a ter experiência com seu Deus. Sendo ele levita, viu a glória de Deus encher o templo que Salomão construiu. Esteve ele também por muito tempo ao lado do rei Davi, homem realmente experimentado. Porém, ele mesmo relata que se pôs a olhar para a vida dos ímpios e viu que não havia aperto na vida deles. Viu que eles tinham uma vida regalada, aparentemente viviam em paz, enquanto seus olhos estavam fixos nas fortunas dos ímpios, ele quase caiu. Os seus pés quase se desviaram. Começou Asaf a pensar que era inútil a sua fidelidade ao Senhor, pois mesmo sendo ele um levita, tinha uma vida afligida. Quantas vezes olhamos para os lados e vemos as pessoas que nunca serviram a Deus vivendo uma vida de abundância, gozando de boa saúde e até chegamos a pensar como Asaf. Mas cuidado, irmãos. Asaf era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele foi socorrido a tempo. O Senhor pegou em sua mão e o conduziu para dentro do templo. E só ali Deus pôde mostrar o fim triste que espera um ímpio. O caminho que nós temos que passar aqui é estreito. O Senhor Jesus diz que a porta é apertada. Lucas 13, 24. No Sermão do Monte, relatado por Moisés, capítulo 6, versos 22, o Senhor nos diz que a candeia do corpo é os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Onde você fixar os seus olhos, este será o seu destino final. Finalizando, vamos aprender o que devemos olhar. Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Gosto do relato desse versículo na tradução da linguagem de hoje, que diz: conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem o aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Nós, por causa da alegria de sabermos que um dia vamos cear com o Pai na Nova Jerusalém, que vamos morar em ruas de ouro, praças de vidro, temos que fechar nossos olhos para as intempéries deste mundo. Temos que parar de olhar para nós mesmos, pois se formos fracos, o Senhor é a nossa força. Se estamos sendo fortes, é Ele quem nos fortalece. Não devemos olhar para a vida do vizinho, a não ser para levá-lo a Cristo. Porque mesmo a pessoa tendo tudo, sem Deus, ela é pobre, miserável, cega e nu. Deixe hoje de ter visão de galinha e passe a ter visão de águia. Pare de olhar para as afrontas deste mundo. Vamos olhar para aquilo que nos espera no céu de glória. Contemple-o pelo lado de dentro. Vai além das nuvens. Encontre força para passar por cima do inferno com todos os seus demônios, se preciso for. Porque se as ovelhas de Jacó concebia de acordo com as varas que estava diante dos seus olhos, nós que somos ovelha do pasto do Senhor Jesus, também iremos conceber mediante aquilo que colocarmos diante de nós. Sendo assim, vamos olhar para a palavra de Deus, para concebermos de acordo com ela. Então cresceremos sobremaneira, assim como Jacó cresceu. Amém, glória a Deus.
Assim eu encerro a leitura do 3º capítulo do livro Mensagem que Deus me deu.